Boa noite. Nosso grupo, que é composto por Daniele, Gabriela e Thaís, irá apresentar sobre o tipo de estudo chamado de corte. Marco Aurélio Oliveira define o desenho de um estudo como a forma em que se incluem e comparam os sujeitos à pesquisa com determinadas características, a fim de avaliar a associação entre um fator de risco e uma enfermidade, ou entre um tratamento e a evolução de uma enfermidade. Os estudos são divididos em experimentais e não experimentais. Os não experimentais, eles também recebem a nomenclatura de observacionais. A diferença está no fato do investigador ter o controle ou não sobre a exposição de um fator que poderá ser um agente etiológico ou terapêutico. No nosso trabalho, então, vamos nos concentrar no segundo, que são os não experimentais. Os estudos não experimentais ou observacionais, eles vão se subdividir em duas outras categorias, os descritivos e os analíticos. O estudo analítico é aquele que se propõe a avaliar uma possível associação entre causa e efeito, se diferenciando então dos descritivos. Os estudos observacionais analíticos são, em geral, longitudinais, que significam que se estende no tempo. Dentro dele, temos dois grupos, caso controle e de corte. Como dito inicialmente, nosso grupo falará um pouco sobre o segundo tipo. O estudo corte é um estudo observacional onde classificamos ou selecionamos os indivíduos segundo a sua exposição ou não exposição, sendo também avaliado a incidência de uma doença em determinado período de tempo. Utilizaremos como exemplo, para poder estar compreendendo na prática esse tipo de estudo, o artigo que tem por título Impacto da Hospitalização na Funcionalidade de Idosos. Estudo de corte. Foi publicado em 2018 na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que verificou a trajetória da funcionalidade em idosos hospitalizados por condições clínicas em hospital universitário. Então, gente, como nós podemos observar, temos essa tabela que vem aí trazendo os critérios de inclusão e exclusão que foram utilizados pelos pesquisadores. Dentro dos critérios de inclusão, nós temos os pacientes que tinham idade igual ou superior a 60 anos no momento da internação. Foram selecionados pacientes de ambos sexos, ou seja, não foi feita a diferenciação se eram masculinos ou femininos, e pacientes que foram internados por condições clínicas. Dentro dos critérios de exclusão, nós temos internações com duração menor de 48 horas, situações onde não foram obtidas as informações em até 72 horas, os pacientes que tinham internação prévia em prazo anterior a 6 meses, e foram excluídos também os pacientes que não conseguiam manter um diálogo e que não tiveram informantes, e os pacientes que tinham uma total dependência para fazer as atividades básicas da vida diária durante os 15 dias antes da internação. Como resultado, indivíduos expostos e não expostos podem variar em função de outras características. O conceito de que outros fatores podem influenciar nos resultados do estudo, sem ser a exposição, é chamado de fator de confusão ou de confundimento. Então, para realizar um estudo de corte, temos 3 etapas que são fundamentais. Primeiro, é necessário identificar os 2 grupos de indivíduos, expostos e não expostos, e verificar que estes estão livres da doença em estudo. Observar cada corte ao longo do tempo para avaliação da incidência da doença nos grupos estudados. Ou seja, os 2 grupos serão avaliados quanto ao desenvolvimento dessa doença ao longo do tempo. Comparar os 2 grupos quanto ao surgimento dos riscos em relação à doença. Então, será comparada a incidência entre os 2 grupos estudados.
em relação às vantagens e desvantagens que o estudo de corte pode apresentar. Em relação às vantagens, ele pode ser utilizado para avaliação de múltiplos desfechos. Também permite o cálculo direto das medidas de incidência nas cortes, ou seja, nos dois grupos, dos expostos e não expostos. Estão menos sujeitas às tendências de seleção do que os estudos de caso-controle. Alguns estudos também permitem que várias exposições possam ser avaliados, como, por exemplo, as cortes de população geral ou de grupos populacionais restritos. Sobre as desvantagens, o estudo de corte é do tipo observacional, portanto, ele está sujeito a fatores que podem confundir, ou seja, fatores que estão relacionados com a exposição de interesse e que podem acabar explicando algumas associações que são observadas. Isso traz todas as fragilidades do desenho observacional quando comparado aos estudos experimentais. Pode ser ineficiente para o estudo de doenças raras ou aquelas com longos períodos de latência. E isso também se relaciona a outra desvantagem, que é a perda de participantes ao longo do segmento, que aí vai comprometer os resultados. Então, a pesquisa que tem uma longa duração, se os participantes acabam se perdendo, isso com certeza vai comprometer no resultado final. E o estudo de corte geralmente é caro e difícil de operacionalizar em estudos etiológicos. Os dados de nosso artigo exemplo foram coletados em 3 avaliações. Avaliação 1. No dia da inclusão foram coletados dados referentes a 2 momentos. Momento 0. Informação quanto à funcionalidade referida de 15 dias antes da internação. Momento 1. Na ocasião da internação, foi feita uma avaliação sobre a funcionalidade, estado nutricional e critérios da síndrome da fragilidade. Nesta primeira avaliação, foram obtidos dados sociodemográficos, clínicos e laboratoriais do paciente, junto ao prontuário eletrônico referentes à presente internação. A síndrome da fragilidade foi avaliada pelo fenotipo de fragilidade de Fried, que é composta por 5 domínios: perda de massa corpórea, redução de energia, fraqueza muscular, baixo nível de atividade física, redução na resistência muscular ou endurance. O paciente foi considerado frágil se positivo para 3 dos domínios, pré-frágil quando para 1 ou 2 domínios e robusto para nenhum. Avaliação 2. Momento 2. Na alta hospitalar ou 24 horas antes ou 48 horas depois da mesma, com avaliação da funcionalidade. Avaliação 3. Momento 3. Após 30 dias de alta hospitalar, por contato telefônico, quanto à funcionalidade. A funcionalidade com a mensuração das atividades básicas de vida diária foi avaliada pela escala de Katzen, onde o paciente é considerado independente quando obtiver 5 e 6 pontos, dependente parcial de 3 ou 4 pontos e altamente dependente 0, 1 ou 2 pontos. Os estudos de corte subdividem-se em concorrentes ou prospectivos, não concorrentes ou retrospectivos. Concorrentes ou prospectivos, independente da população ter sido exposta ou não, o desfecho ainda não ocorreu. São caros e de longa duração. Não concorrentes ou retrospectivos, todas as informações sobre a exposição e desfecho já ocorreram antes do início do estudo. As perguntas típicas neste tipo de estudo são quem morreu, ficou doente e por quê. São baratos e de curta duração. O artigo Impacto da hospitalização na funcionalidade de idosos, estudo de corte, que utilizamos como exemplo, trata-se de um estudo de corte prospectivo realizado no período de setembro de 2015 a março de 2016.
Como resultado desta pesquisa, foram avaliados 4.814 idosos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, sendo selecionados apenas 102 participantes. A pesquisa finalizou com 99 idosos devido a 3 perdas na avaliação final. O estudo demonstrou que idosos apresentam pior funcionalidade na alta hospitalar quando comparada com o momento antes da internação. Cerca de 28% apresentaram pior função 30 dias após a alta em relação a 15 dias antes da internação. Este estudo realizado gerou perguntas que podem ser respondidas através de outras pesquisas e tipos de estudo, uma vez que o resultado não foi o ideal com a população estudada.